Bom dia, né? Domingo, chegou mais um estudo, né, que a gente vamos gravar. Vou orar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos em Tua presença para fazer mais um estudo, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, o estudo de hoje vai ser o 24, Ouvindo a Voz de Deus, o título, o princípio da vida cristã. O cristão é uma nova criatura em sua vida. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas, segundo Coríntios 5,17. Embora seja no mundo, não tem compromisso com o interesse mundano. É cidadão embaixador do reino celestial. Por preceito, exemplo, deve influenciar as outras pessoas, oferecendo-lhe um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração. Espalha seu amor. A Bíblia ensina como tal experiência é a vida a vida no dia a dia de um cristão, né? Então vamos começar a pergunta e resposta. Corra lá, pega seu caderno, sua caneta, marca os versículos para estudar, para ver se é aquilo mesmo que eu estou ensinando e se está corretamente na Bíblia. Primeira pergunta: que prática frequentemente contribui para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Vamos ver? Fica lá em João 5:39. Estudar a Bíblia todos os dias. Então, nós devemos estudar a Bíblia todo dia para nós ter um crescimento espiritual. Colossenses 4:2. Ter uma vida de oração. Então, nós devemos orar. Bom, eu costumo orar às 3 da manhã pela minha família e por todos aqueles que necessitam e por aquelas pessoas que eu não conheço, né? Por quê? Porque na madrugada está silêncio, é o melhor momento para mim. Hebreus 10:25, frequentar o culto da igreja. Então, nós devemos frequentar o culto da igreja para ouvir as pregações. As pregações ajudam muita gente, né? Marcos 5:18-20, pregação no evangelho. Então, nós devemos pregar o evangelho para as outras pessoas, assim como eu faço no meio das redes sociais. Daqui um dia nós vai acabar esse e nós vai começar outro, né? Segunda pergunta: como devemos viver na hora do sábado? Isaías, fica lá em Isaías 58, verso 13-14. Lucas 4, verso 16-31. Adorando a Deus e servindo o nosso próximo. Mas muita gente diz: mas o adventista não faz nada, que nem já falaram para mim, não pega nem agulha no chão. Engano. Quando nós tiramos o sábado, não é para trabalhar para o nosso próprio benefício, mas nós ajudamos qualquer pessoa em qualquer necessidade que esteja. Por exemplo, eu chegar na casa de alguém que estiver enfermo, eu vou cuidar dela, da casa, precisar do remédio, vou lá pegar e comprar, porque eu estou ajudando o próximo. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, mas um dia de adoração e comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Neemias 13:19, Lucas 23:5-6. Nesse período, atividades materialistas dão lugar às espirituais, né? Então, quando nós tiramos sábado para passar estudo, para fazer visita, tem muita gente que vai em hospitais, presídio, fazer visita, ajudar uma pessoa que está enferma, né? Sempre é muito bom, nós tiramos sábado para isso. Terceira pergunta: como deve o membro da igreja comportar em relação aos seus irmãos? Vamos ver? Fica lá em Efésios 4:25, Gálatas 5:13, depois Gálatas 6:1-10. Devemos falar a verdade, né? Sempre aos nossos irmãos. Devemos servir uns aos outros, né? E devemos fazer o bem. Quarta pergunta: que princípio da Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Vamos ver? Lá em Pedro 1:3-4 e 1 Timóteo, verso 2-9. A mulher deve se vestir com modéstia e bom senso, né? Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Vamos ver? Fica lá em 1 Coríntios 7, verso 10-14. Mateus 19, verso 8-9. E Hebreus 13, verso 4. Honrar o casamento, por Deus reprova o adultério e o divórcio. Então, nós devemos honrar o nosso casamento. Sexta pergunta: que diz a Bíblia sobre o costume e diversão mundano?
1 João 2,15, verso 16, Tiago 4,4. Não amar o mundo nem as coisas que há no mundo, né? Então, nós passamos cristão, nós devemos deixar muitas coisas lá de fora, mas nós vamos ter recompensas maravilhosas de Deus quando Jesus voltar aqui, né? Porque a vida de um cristão não é fácil e Deus não vem prometer riqueza, Deus vem prometer a salvação. Sétima pergunta: que princípio a Bíblia estabelece para orientar o casamento sexual? Vamos ver? Êxodo 20, 14, 1 Coríntios 6, 9 e 18. Casados não adulterará, solteiro manter-se puro e não cometer ralidade, né? Pergunta 8. Qual deve ser o comportamento de um cristão em relação à autoridade? Romanos 13, verso 1 a 4, 1 Pedro 2, 13 a 14 e Atos 5, 29. Respeito. Então, nós devemos ter respeito a todas as autoridades, né? A Deus. Toda autoridade, né? É a autoridade. Quer dizer, respeito à autoridade. Desculpe, gente, que é ao vivo. De vez em quando eu me atrapalho aqui, né? 9. Que cerimônias foram instituídas por Deus para os cristãos que ele santifica? Vamos ver? João 13, verso 14, 5 e 15. 1 Coríntios 11, 23, 28. Santa Ceia comemora a morte de Jesus e nossa morte para o pecado, né? Então, quando nós participamos da Santa Ceia, ela representa a morte de Jesus e a morte para o nosso pecado. Lavar o pé na cerimônia da umidade mostra que todos somos iguais perante Deus, igualmente necessitados dele para a salvação. Então, quando nós estamos lavando ali os pés das pessoas, nós mostramos que nós somos humildes e que nós, irmãos, somos todos iguais ali. O pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós.